paz do Senhor Jesus a todos, queridos. Estamos aqui na segunda parte do vídeo Seja Livre da Ira. Quero deixar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando nesse estudo sobre a ira. E me chamo Lilian de Assis. Estamos aqui para acrescentar algo na sua vida. Espero que seja de grande valia e aplicação na sua vida diária. Então vamos lá ao nosso estudo, não quero deixar esse vídeo longo. Vamos ao nosso estudo sobre Seja Livre da Ira. Vamos aprender então. E o primeiro tópico que eu gostaria de passar seria o pecado da ira. A ira é um pecado. E temos uma dificuldade muito grande de segurar a raiva. Quando cedemos para a ira, damos legalidade a demônios. E com isso, você pode difamar o templo do Espírito Santo. Porque você sabe que você é um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Então, quando a gente cede para a ira, a gente abre uma legalidade a demônios para entrar nas nossas vidas. Tá? A ira não faz parte, com toda certeza, dos frutos do Espírito, né? Então, quando cedemos a ira, então abrimos a porta que nós falamos no vídeo anterior, né? Há uma brecha aberta ali. E eu queria já começar esse primeiro tópico com um versículo bíblico que se encontra em 1 Coríntios 3:16, e você pode abrir na sua casa, porque estamos aqui estudando a palavra do Senhor. E diz assim, então, em 1 Coríntios 3:16 e 17, e vai estar aqui ao lado para você acompanhar. Então vamos lá. 1 Coríntios 3:16 diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Então esse é o primeiro versículo bíblico para entendermos que somos templo de Deus, templo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo habita em nós. Cada vez que nos iramos, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Cada vez que cedemos à raiva, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá para o segundo tópico. Precisamos então controlar a nossa raiva. Damos desculpas, muitas desculpas são dadas quando cedemos, né? Damos desculpas da ira dizendo assim, assim que Deus me fez, né? Eu sou assim mesmo, eu sou assim, meu pai era assim, minha família era assim, eu sou igual. E quando a gente está numa caminhada com Cristo, nós não permanecemos assim. Talvez nós éramos assim, mas o Senhor vem nos aperfeiçoando. Vamos ler então em Efésios capítulo 4 e o versículo 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Né? Não deis lugar ao diabo. A raiz seria ali também, vamos ler também a raiz do versículo 31, que diz assim, toda amargura, a ira, e cólera, e gritaria, e blasfema, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. E me diz uma coisa agora, vamos pensar juntos. A ira, a raiva, muitas vezes não vem por causa do orgulho, por causa da autossuficiência, por causa do egocentrismo. O que é o egocentrismo? Tudo gira em torno de mim, né? A pessoa egocêntrica, tudo tem que girar em torno dela, do que ela pensa, do que ela acha. Então, geralmente a raiva, a ira vem quando alguém não faz aquilo que queremos, né? Então entra o orgulho.
entra a autossuficiência, tem que ser do meu jeito, eu sei, tem que ser dessa forma. Eu estive lendo um livro e nesse livro a esposa, eles compraram uma Kombi para servir a igreja e eles queriam pintar aquela Kombi, e a Kombi ela queria de uma cor, ele queria de outra. E ali se armou um grande temporal por causa do egocentrismo. Tem que ser do meu jeito. Por causa do orgulho, não, se não for do meu jeito. Então criou uma contenda, uma discussão, ira, gritaria. E no final de tudo, ela disse que queria mudar a cor. E geralmente a ira, a raiva vem de coisas sem importância, sem sentido, que depois de passado você pensa assim, o que ia mudar se eu cedesse? Então a ira, ela vem do orgulho, ela vem do autossuficiência. Queremos que sejam as coisas do nosso jeito, tudo do nosso jeito. Vamos ler lá em Tiago 4, do 1 ao 3. Tiago 4, do 1 ao 3. Diz assim então a palavra: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiem? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, a Bíblia é bem clara em dizer, da onde vêm as nossas guerras? Da onde vêm as nossas contendas? Porventura não vem dos vossos próprios deleites? Então começa aí. Nós como cristãos, nós temos que entender e ceder, na maioria das vezes ceder, para não se gerar uma contenda. Para a gente, quando acontece, a gente não parar e analisar. Tem motivo de eu criar um temporal por uma coisa tão pequena, tão banal? E é muitas vezes de coisas pequenas que grandes iras e raivas e destruições vêm sobre a vida do povo de Deus. Mas por quê? Porque o orgulho ainda não foi mortificado na sua vida. Tá? Então vamos adiante. Porque as pessoas discutem? Não é para provar que estão certas, para fazer as coisas da sua maneira, o que eu já tinha dito. Por que as pessoas discutem umas com as outras? Não é para provar que tá certa? Eu tô certa. Então você vai até o fim. O verdadeiro cristão, ele deixa o tempo, ele deixa as coisas, as circunstâncias provar as pessoas se eu estou certo ou estou errado. Mas ultimamente as pessoas querem provar no momento que estão certas. Se arma ali um grande temporal, né? Algo ali. Você disse, não disse. Não, você disse, não disse. E daí começa aquela discussão. Disse ou não disse? Tudo bem, vamos ver se eu disse ou não disse. Né? E daí o tempo vai mostrar quem é que tá certo, quem é que tá errado. Nós não precisamos nos defender. Há quem nos defenda. Nós não precisamos provar nada a ninguém. A nossa vida deve ser a testemunha de quem realmente servimos. As pessoas vão nos olhar e vão dizer quem nós somos. Não precisamos nós provar com palavras a ninguém o que somos. E nem se estamos certos ou errados. Vamos adiante. Então, olha só. Em Mateus 10, do 11 ao 15, nós vamos ver a história que Jesus mandou os discípulos ir pregar a palavra de Deus.
e ele disse que aonde não recebessem ele era para sacudir os sapatos, bater os sapatos, né? Tipo assim, ó. Tá? Não quer? Tudo bem. Vamos para a próxima. Por que que ele deu essa recomendação? Porque onde há contenda, o Espírito de Deus não atua. Vamos dizer que os discípulos entrassem numa casa que não quisessem, que não quero saber do evangelho, não, esse Jesus é isso, esse Jesus é aquilo. Adiantaria eu tentar provar que Jesus não era? Então, se eu entrar naquela casa, uma pessoa que não quer, uma pessoa que... O que vai acontecer ali? Vai dar discussão e contenda e o Espírito Santo não habita ali. Quando uma pessoa não quer, quando uma pessoa, né, quer contender, nós nos calamos. Como Jesus disse, sacode os teus pés ali e sai, vai para outra. Porque não adianta. Onde uma pessoa está em desacordo com o teu pensamento, vai dar contenda. A palavra de Deus é tão maravilhosa que aqui a gente começa a entender que nós não precisamos provar nada a ninguém. Nós não precisamos fazer com que as pessoas engulam, né? Colocar a goela abaixo da pessoa. A nossa vida é um testemunho. Porque onde há contenda, o Espírito de Deus já não está mais ali. O Espírito de Deus é paz, é harmonia. Ele sai, ele se retira, então não adianta. Com contenda não adianta. Porque o Espírito Santo de Deus é o único que faz, é o único que convence. Ele é que faz o trabalho. E se nós formos colocar a ira na nossa frente, quem está trabalhando ali é a nossa carne, o Espírito Santo não está trabalhando. Então aquele fruto ali vai ser em vão. O melhor é que ele não é um fruto do Espírito, mas aquele fruto ali é podre. Não vai gerar nada, não vai gerar semente, não vai gerar fruto algum. Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então não adianta a nossa carne fazer. Vamos adiante. Não perca o controle do seu temperamento. Nós explainamos um pouquinho. Quando a gente cede à ira, não tem proveito algum. E agora eu digo assim, ó, não perca o controle do seu temperamento. Cada um de nós tem um temperamento, né? Um é mais calminho, o outro é mais explosivo, o outro é mais disposto, o outro é mais dinâmico. Cada um tem um temperamento. E nós não podemos perder o controle desse temperamento. Nós temos que dominá-lo. Quando perdemos o controle do nosso temperamento, nos tornamos tolos. A Bíblia diz, vamos ler em Eclesiastes 7:9. Vou provar aqui para você que quando perdemos o controle do nosso temperamento, nos tornamos tolos. Tolos. Quantas vezes me tornei uma tola? Quantas vezes você se tornou um tolo? Eclesiastes 7, e no versículo 9 diz assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. A ira repousa no íntimo dos tolos. Ela está ali tranquila, repousando. Para quando você colocar para fora, ela tá ali prontinha. Tô aqui dentro bem acomodada. Quando a gente cede, perde o controle do temperamento, ela tá ali preparadinha. Mas ela repousa no íntimo dos tolos. Aquele que é sábio domina a ira. Ali onde nós lemos diz: irei-vos, mas não pecais. Nós podemos nos irar. A ira vem, isso é normal, o ser humano,
nenhum dos santos aqui da terra, que caminha aqui na terra, por mais próximo de Deus que esteja, ele vai irar. Isso é natural. Só que o segredo é controlar essa ira, não deixar ela sair com palavras ou com atitudes, mas controlar isso. Então vamos ler em Provérbios 29 e 22. Quero te mostrar mais uma coisinha. Provérbios 29 e 22. O homem irascível levanta contendas, e o furioso multiplica transgressão. Multiplica transgressão. O furioso. O que quer dizer aqui? O homem furioso, o homem irado, o homem com raiva, quando ele coloca para fora, ele multiplica isso, ou seja, é igual a muito pecado. Ele multiplica, peca e peca muito. Então, quando nós liberamos a ira tá aqui, né? A ira fica, ela vem, você fica com raiva. Aí você não consegue dominar. Aí você coloca para fora. Aí é que a Bíblia diz: peca e peca muito. Multiplica aquela ira, multiplica aquele pecado quando nós colocamos para fora. E precisamos não nos justificar, mas nos arrepender e confessar. Lembra? E confessar. E ainda confessar a Deus. E se magoamos alguém, também ir lá e conversar com essa pessoa, pedir perdão. O processo dela começa que, né, às vezes as pessoas vão se irar, vão colocar para fora, mas deve haver o arrependimento e a confissão do pecado, como nós falamos no vídeo anterior. Deve haver isso e não ficar justificando o pecado. Nós não justificamos pecado. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Quando Natan foi lá e conta a história ali para Davi, da ovelhinha, que aquele homem rico comeu ali, matou a última ovelhinha para oferecer aos convidados do homem pobre. Davi se levantou e disse: esse homem deve morrer. E Natan, com toda a sabedoria, não precisou usar palavras do próprio Natan para dar a sentença a Davi. A sentença pela lei. Na época, a lei era aquele que matasse, deveria ser morto. Aquele que adulterasse também teria que ser morto por apedrejamento. Então o que Davi fez? Esse homem deve ser morto. E Natan, com toda a sabedoria, disse: esse homem é você, rei. O que Davi fez nesse momento? Davi não se justificou para Natan. Pois é, Natan, pequei, mas tu sabe como é que é. Eu estava no palácio e explicou tudo o que aconteceu e o porquê que aconteceu. Não, Davi reconheceu. Pequei, eu mereço morrer. E já rasgou suas vestes e pequei. E se jogou aos pés de Deus pedindo perdão. Então, o justificar o pecado é algo terrível. É algo muito terrível, porque com essa atitude demonstra que você não se arrependeu, mas está querendo justificar o ocorrido. E Deus não precisa disso. Deus precisa, para tratar o teu problema, é você reconhecer, confessar, pedir perdão e deixar o pecado. É isso que Deus precisa para te dar vitória, para te perdoar, para fechar a brecha. É isso que Deus precisa, que você reconheça.
Reconheço que sou irado, reconheço que eu preciso mudar, reconheço. Deus precisa que você reconheça, confesse. Errei, irei aquele dia dessa forma, assim, me trouxe raiva, me trouxe ira e não dominei minha natureza. É isso que Deus precisa. Que a gente venha reconhecer, sem justificar nada. Vamos adiante. Quando nós cedemos, então, perdemos batalha. Perdemos batalhas por conta da ira. É isso que acontece. A ira contagia. Não andes com pessoas iradas. Não ande com pessoas. Se você tem esse problema de ira, não ande com pessoas que também são iradas. Uma faísca encosta na outra, já viu o que dá. A ira, ela contagia. Vamos ler ali em Provérbios 22. Provérbios 22. A ira, ela contagia. E a gente não pode. Provérbios 22, 24. Diz assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Não seja companheiro dele. Não ande com ele. A ira, ela contagia. Se você tá aqui, ó, vou dar só um exemplo aqui, ó. Você tá aqui bem tranquilo, conversando. Daqui a pouco chega alguém ali irado e gritando contigo e... Daí o que você faz? Você continua tranquilinho aqui? Não, ela vai te contagiar. E se você não dominar, você entra junto. Por que criamos filhos e pais irados? Porque filhos criados de pais irados são irados? Por quê? Moisés perdeu porque se irou com o povo. Olha só, Moisés considerado o homem mais manso, o homem mais tranquilo, mas até Moisés se irou e pecou, né? Pecou muito. Vou deixar aqui a referência, você pode estar lendo Números 20, do 7 ao 12. Moisés pecou e lhe custou a entrada na terra prometida. Imagina só, você conduziu o povo por muitos anos esperando entrar na terra prometida. Quando está bem perto disso acontecer, você perder a terra prometida, perder de enxergar aquilo que você lutou junto com o povo para conquistar, você não poder conquistar porque se irou. Às vezes tem uma bênção chegando na sua vida e você, por causa da ira, você perde a bênção, você perde o grande momento que você há muito tempo esperou, porque você se irou, não segurou, não resistiu à ira. Por isso que eu disse no início, é uma das grandes armas de Satanás. Você perde o fluir das bênçãos de Deus em sua vida. Isso que acontece quando nós nos iramos, deixamos ela dominar. A gente perde a bênção do Senhor. Moisés perdeu de ver a terra prometida. Você apaga o Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5 e 19 fala que você perde. Você apaga, você não perde, você apaga. Apaga o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o que você tem perdido por causa da sua ira? Na pergunta. Então vamos à solução da ira? Vamos à solução de tudo, né? Eu coloquei aqui N acontecimentos, coloquei algumas coisas que perdemos, o nosso temperamento. E agora vamos à solução. Vamos ver como que a gente vence esse pecado
essa perda de bênçãos, essa arma, essa ferramenta de Satanás. Então vamos lá. Solução da ira. Sintomas de demônios dentro da sua casa, tá? Deixa eu te falar uma coisa. A nossa casa é para ser um lugar onde Deus habita, um lugar santo. Nossa casa precisa ser. Você vai lá na igreja, você tem reverência, você cuida, né? Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, mas dentro da sua casa também precisa ser guardado e zelado. Precisa ser um lugar santo. E a gente começa a ver sintomas que há demônios dentro da nossa casa quando começamos a ter pesadelos, brigas entre o casal, brigas entre filhos. Tem que ter um alerta aí, ó. Tem demônio aqui com legalidade aqui dentro de casa. O que está acontecendo? Quando isso, a constância, ou isso acontece, tá tudo bem, daqui a pouco do nada uma briga. Opa! Como que Satanás entrou aqui? Peraí, o que houve? Deixa eu contar uma experiência para você, não é minha, é de uma mulher de Deus que eu gosto muito de ouvir os seus testemunhos. Eu vou passar esse testemunho. Certa vez, esta mulher, ela mora num lugar onde tem muitas montanhas. E é um lugar, tipo uma chácara que ela mora, um lugar isolado. E ela tem gatos, ela gosta muito dos gatos. E um dos gatos gosta de passear de carro. Porém, eles nunca levam, porque é complicado. Então, eles nunca levam. Mas naquele dia, o marido dela entrou no carro. Eles iam à cidade para pagar algumas contas. E o gato entrou no carro. E ela veio e o gato estava dentro do carro e ele disse, hoje vamos levar. E ela ficou feliz, que bom, vamos levar. E ela entrou no carro, o gato deitou no seu colo e eles seguiram viagem. E como é muitas montanhas, aquelas curvas e subidas, e eles foram na estrada. Quando eles se depararam na estrada, tinha um veículo à sua frente, era um veículo que estava andando muito devagar. E este homem gostava muito de andar rápido. Só que daí aquele veículo travou a passagem deles. E eles tentando passar por alguns quilômetros, tentaram passar o veículo e não conseguiam passar. Quando ele viu uma oportunidade de passar, ele acelerou, o veículo da frente acelerou. E aquilo trouxe uma ira no esposo. Trouxe uma ira. Ele ficou irado com aquilo, né? Ele disse, nossa, né? Ficou com ira daquilo ali. Mas chegou um ponto, eles ficaram naquele jogo, porque tinha muita poeira, ninguém queria ficar atrás. E ele conseguiu ultrapassar. Quando ele ultrapassou, aquele carro devagar que estava na frente, eles viram que o cara do carro lento começou a xingar eles e fazer gestos obscenos e xingar, e eles viram aquilo. E quando aquele carro fez esses gestos e eles ultrapassaram o carro, o gato começou a ficar incomodado e miar e não parava mais quieto e ficar inquieto e para um lado e para um outro e miando, incomodado o gato ficou. O gato se transformou. E o marido se irritou mais com aquilo e largou, né, a palavra. E disse, mas bota esse gato pra fora, bota ele janela fora. E ela, a esposa, como amava muito aquele gatinho, se irou com aquela palavra dele, se irou e também liberou a raiva
e disse, mas nunca que eu vou botar meu gato para fora. Eu coloco você e não coloco meu gato, porque é isso que falamos na hora da raiva. Coisas que a gente jamais falaria em sã, na sanidade, na sanidade mental, jamais falaríamos. E é isso que acontece quando iramos. Falamos palavras de maldição, palavras ruins, palavras para diminuir, palavras para machucar. E ela disse aquilo então. E o gato não ficou mais quieto. Eles foram e voltaram da cidade. E o gato não ficou mais quieto, o gato ficou inquieto, chegou em casa, continuou naquela mesma inquietude. E eles já, um brabo com o outro. E eles foram dormir daquele jeito, brabos, e o gato ainda naquele... Daqui a pouco, ele teve um pesadelo. E naquele pesadelo, ele levantou e saiu. E ela, o que está acontecendo? Ele disse, eu tive um pesadelo. Ela disse assim, então eu já sei o que é que está acontecendo. Nós demos legalidade na ira. Quando aquele carro passou por nós, eles nos amaldiçoaram. E o gato sentiu. O gato sentiu, porque os bichos, eles são muito sensíveis ao mundo espiritual. E o gato sentiu e ficou inquieto. E naquele momento eles não perceberam que os demônios estavam ali rondando, esperando eles liberar a palavra de ira para entrar no meio do casal. Porque se ali eles tivessem percebido que o demônio tinha, por palavras de maldição do carro atrás, né, o demônio rondou ali, o gato sentiu, se eles tivessem tido essa percepção espiritual, eles tinham repreendido Satanás e acabou o problema. Mas como eles não perceberam, e aquela situação trouxe uma inquietude para o gato e irritou ele, e ele cedeu à ira, aconteceu tudo esse problema com o casal, né, em casa, os demônios atormentando em sonhos. Então eles se perdoaram, repreenderam Satanás, pediram perdão da sua ira, pediram perdão de se irar e repreenderam Satanás e tudo voltou à sua normalidade. Então esse é algo que eu gosto para a gente entender bem como funciona o mundo espiritual quando a gente se ira. Então a ira do ser humano é como se fosse um imã para demônios. No momento que você se ira, o demônio vem e gruda. Ele gruda em você e, né, você se irou. Você respirou e deixou a ira passar. O demônio fica ali à volta, esperando você se irar. Quando você coloca a sua raiva para fora, ele gruda. Aí o estrago é maior. Daí vem aquelas palavras de maldição, vem palavras que você nunca, jamais diria. Aí vem coisas que jamais você faria, vem agressões, vem muitas coisas, né? Para você entender o mundo espiritual. Então, irai-vos e não pequeis, né? Dê lugar para ela, deixa ela passar, tá? Então, a chave é saber que a sua ira é um imã para demônios. Então saiba, quando você colocou para fora a ira, o demônio gruda. Então isso é algo para a gente entender o quanto, né? Porque isso em questões de segundos a gente pode pensar. Se eu agora falar o que eu tô com vontade de colocar para fora, o demônio gruda. Então não vou fazer. Eu vou te dizer, isso é uma grande... a gente pensa, é só isso? Não é só isso, é muito isso. Porque isso já é um grande alerta para nós segurar a nossa ira. Segunda coisa, controlar o seu temperamento. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez meu esposo tinha uma empresa de cosméticos, uma distribuidora, e ele trabalhando assim, mas eu tava vendo que aquilo não tava dando muito. Eu disse pra ele, quem sabe você
para com isso e vai fazer outra coisa. E ele disse, não, tá dando, tá bom. Eu disse, então tá ok. E eu estava trabalhando na época e eu fui posta pra rua. E tinha um bom dinheiro, porque tinha algum tempo que eu estava lá. E tinha um bom dinheiro para receber, eu já fiz planos. E eu pensei, hoje eu vou almoçar naquele restaurantezinho que eu gosto e tal. E fomos para receber no sindicato. E ele feliz da vida. Chegamos lá, recebi o valor. E quando eu entrei no carro, ele disse, daí, deu quanto? Eu disse, deu tanto. E ele, que bom, vai dar para pagar todos os boletos, vão ficar em dia. E eu, como assim? E a gente foi para uma lotérica. Chegamos na lotérica, para vocês terem uma ideia, nós viemos embora, não deu nem para tomar um cafezinho nas bancas, não sobrou nada. Pensa numa ira que eu fiquei, numa raiva, fiquei. Só que eu pensei, adianta eu falar alguma coisa nessa altura do campeonato? Adianta eu dizer alguma coisa? Adianta eu brigar? Adianta eu colocar essa ira pra fora? Não adianta. O que eu fiz? Eu disse pra ele assim, agora vamos embora, mas vamos a 1000 por hora. Corre! Bota tudo que tu puder nesse carro aí, vamos embora! Porque eu precisava ir aos pés de Cristo. Eu precisava me derramar aos pés de Jesus. Porque eu tava a ponto de explodir, a ponto de falar o que eu queria falar, ia magoar, ia machucar, e eu não queria fazer aquilo. Então eu disse pra ele, vamos ligeiro embora. E ele querendo conversar, eu só dizia, vamos ligeiro. Eu queria chegar em casa, ligeiro, porque eu não sabia quanto tempo eu ia aguentar, porque o ser humano é assim. Então quando você tiver um momento de ira, né, saia daquilo ali logo, e ache um lugar que tu possa mergulhar nos pés de Jesus. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei como se estivesse com dor de barriga, sabe? Quando você abre ligeiro, tudo ligeiro, a porta ligeiro. E eu abri a porta ligeiro, fui pro quarto ligeiro, abri aquela porta ligeiro, fechei e pum, mergulhei. E contei tudo para Jesus. Eu disse, viu Jesus? Viu o que ele fez comigo? Eu que trabalhei o dinheiro, né? E falei. Falei tudo, mas falei pra Jesus. Me queixei pra Jesus. Coloquei aquela raiva aos pés do Senhor. Quando você pode fazer, se você nunca fez, faça. Você vai ver que eu não tô falando aqui historinha. Isso é real, isso acontece. Quando eu levantei daquela oração, eu levantei como se nada tivesse acontecido. Absolutamente nada. Eu saí do quarto, fui para a cozinha, coloquei as panelas no fogão e fui fazer minha comida como se nada tivesse acontecido. Consegui conversar normal com ele, conversei, porque ele estava feliz, ele estava tranquilão. E eu também fiquei, a partir dali, eu conversei com ele normal, foi embora, porque eu derramei aos pés do Senhor. Então isso aqui é uma chave. Quando vir a ira, sai daquele enredo ali e vai, mergulha aos pés de Jesus e fala para Jesus. Aquilo que você queria falar para a pessoa, fala para Jesus. Jesus, tu viu? Olha o que ele disse, olha o que ele fez, olha como é que aconteceu. Se eu tô errado, me mostra. Mas se ele tá errado, também mostra para essa pessoa. Fala para Jesus. Porque eu tenho certeza para Jesus, você não vai ofender Jesus. Você vai falar que tá aqui no teu coração e você não vai ofender outra pessoa também. Né? E a terceira coisa. Deus vai te lembrar de tudo isso que eu falei aqui. Você aprendeu aqui. Deus vai te lembrar. E daí você vai ter que fazer uma escolha. Lembra da escolha? Aí você vai ter que fazer uma escolha. De expulsar esse demônio ou de ceder para a raiva. Você expulsa ou você cede. Tá? Que você vai saber o que fazer. No momento que vir a ira, você vai saber o que fazer. E daí é a sua escolha. Tá? Para pessoas que não servem a Deus, vamos a Provérbios 15.
Eu não queria deixar esse vídeo longo, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa. Provérbios 15 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Para a pessoa ímpia, claro, é mais difícil da nossa parte, mas a palavra branda, filho. A pessoa vem gritando, a pessoa vem irada. Seja brando. Peça desculpa, mesmo que você não fez nada. Geralmente acontece isso no trânsito. A pessoa vem, tu não viu? Ali, que tu fez? Desculpa, meu senhor. Verdadeiramente eu não vi. Tava tão distraída aqui pensando no que eu tenho que fazer. Me perdoa. Você quebra a pessoa. Quando você age assim, você quebra a pessoa. A pessoa fica desconcertada, não sabe nem o que fazer, nem o que te dizer. A não ser também pedir desculpa e sair fora. Então a palavra de Deus ela é eficaz. Quando a palavra de Deus diz a palavra branda acalma o furor, é que ela realmente acalma. A pessoa vem enfurecida pra cima de ti, você vem com a palavra branda. Desculpa, não vi. Me perdoa, não vi. Me perdoa, eu não queria ter dito isso, me perdoa. Eu não sabia que iria te ofender, me perdoa. Pronto! Desconcertou a pessoa. Então, essa é o vídeo sobre a ira. Teria muitas outras coisas pra gente falar, mas eu acredito que com essas chavezinhas na sua mão, você vai conseguir ser mais que vencedor e não evitar as bênçãos do Senhor na sua vida. E não lacrar portas de bênção para a tua vida. Tá? Então lembre dessas coisas e você vai ser mais que vencedor. Eu tenho aplicado na minha vida e eu tenho visto grandes coisas que o Senhor tem feito através da aplicação da palavra. Porque não adianta você ouvir, aprender e não aplicar. Tem que haver uma renúncia também. Da nossa parte tem que haver. E aplicar a palavra de Deus na nossa vida vale muito a pena. As bênçãos, os frutos que colhemos. Então aqui fica esse grande e poderoso estudo. E nós vamos vir com outros estudos. Eu quero passar noutra oportunidade sobre o perdão, a falta do perdão. O que acontece com a falta do perdão? Então você fica com Deus, tá? E seja abençoado com essa palavra sobre a ira. Que Deus te abençoe e te enriqueça com as mais ricas bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus, não esqueça de deixar o seu joinha e comentar, né? Se quiser comentar alguma coisa que a gente possa acrescentar ou explicar melhor, ou algum tema que você tenha curiosidade, coloque aqui nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Em nome